Fala pessoal, João Vitor aqui. Estamos aqui para conversar com o Ricardo hoje sobre a prova prática, aquela prova que vai ser feita lá presencialmente no TEOT e que tem muitas dificuldades, né? E também tem vários caminhos aí para poder ajudar o aluno, né, Ricardo? Exatamente, pessoal. Mais um episódio aqui do OQMcast. E, João, para a gente começar, eu queria te perguntar como é que foi a tua experiência com a prova prática. Conta aí o dia, tudo. Conta aí pra gente. Então vamos lá. Sempre relembrando esse fatídico dia, né? Mas veja só, o que é que acontece? Na situação que eu fiz a prova, ainda era junto, né? Com a prova... Teórica. É isso. Aí a prova teórica foi num dia e a prova oral era no outro dia e se seguia também as outras provas, era tudo junto, né? No meu caso, a primeira prova que eu fiz foi a prova oral. Então foram os 16 casos, né? Então você termina ali naquele mix de sentimento, se foi bom, se foi ruim a prova. Mas aí no final você já estava mais tranquilo, pelo menos pela prova oral, passou a página, chegamos para as outras provas. E aí eu caí direto na prova de habilidades. Lembrando que a gente tem a prova de habilidades e também tem a prova de exame físico. Na prova de habilidades, o que é que acontece? Tem uns mini stands e você chega e vai ter ali alguns avaliadores, tem um instrumentador, um representante de algum material que vai estar ali para poder fazer as sessões com você. E aí, quando eu cheguei, eu tive... a primeira atividade que me passaram foi para traçar um cora, né? De uma deformidade na tíbia. E aí era bem simples. No caso, eu só pedi realmente para fazer ali, traçar os eixos e determinar o cora. Logo depois, eu tive um caso que é num boneco, obviamente, para fazer um Krakow de tendão de Aquiles. E aí o colega entrega o fio, entrega a pinça e você vai fazendo. E é um detalhe importante falar que não necessariamente você vai conseguir fazer 100% tudo. Ele tem alguns objetivos também, isso é uma coisa que a gente fala sempre. Depois do Krakow, eu tive uma zetaplastia, que é feito, não era numa napa de couro, para você fazer uma zetaplastia. E logo depois eu tive uma banda de tensão de olecrano e uma haste cefalomedular de fêmur. E eu lembro que a haste cefalomedular foi bem engraçado, porque a gente tem os surbones, né, que é aquele osso artificial. E meu amigo, muitas vezes ele não é oco. Então como é que você vai descer a haste? E você fica um pouco nervoso, né? E você passa o fio guia não passa. Quando você vem com a fresa sai do canal, né? Porque não tem um canal medular. Você vai passar a haste e você acaba ficando um pouquinho nervoso, mas o pessoal vai lhe tranquilizando. E aí eu tive todas essas 5 habilidades. Então vamos recapitular aí. Uma habilidade radiográfica, 2 procedimentos de partes moles e 2 procedimentos ósseos, não é isso? É, exatamente. E uma coisa que eu tinha muita dúvida de como funcionaria, porque já fazia um tempo que não tinha prova de habilidades. E eu pensava, será que... Não, eu vou ter 2 minutos para cada. E eu só começo a próxima atividade quando tocar o sino. O tempo de uma conta para o outro, né? E, na realidade, o que a gente foi percebendo é que se você terminasse, o colega já lhe mostrava outra. Assim como se batesse o tempo daquela outra que você estava ali e você já tivesse atingido os objetivos, o colega disse, não, tá bom, passa para a próxima. E aí você vinha todinho, aí no final sobra mais tempo para a maior, e normalmente a última é a que exige mais tempo, né? Por exemplo, uma prótese de joelho, alguma coisa. E aí você vai fazendo ali até tocar o sino. Quando tocar o sino, aí realmente você para, mas muitas vezes você vai atingir todos os objetivos mesmo sem ter terminado o tempo. E antes de a gente passar para outra prova, né, que é a prova de exame físico, isso que você falou do osso não ser oco, enfim, é uma coisa que o pessoal tem muita dúvida, né? Que fala assim, pô, vai cair uma prótese de joelho, vai cair prótese de joelho do começo ao fim. E aí, tipo, muitas vezes não é assim, não cai dessa forma. Muitas vezes eles querem coisas específicas dentro daquele procedimento, né? Feito, por exemplo, haste de tíbia. Não, eu quero que você mostre o ponto de inserção, o ponto de entrada da haste. Não é tipo você fazer do começo ao fim aquilo ali. Exatamente. A única que a gente percebia que ele ia aí era onde ele reservava mais tempo, era, por exemplo, no meu caso foi a PFN, mas ele foi me perguntando, ele percebeu que, eles percebem que não vai andar tudo, é um osso diferente, não sei,
Veja, você quem é que faz um haste de fêmea em 2 minutos numa pessoa? Por que é que eu vou fazer num boneco? Não é? Obviamente. Então ele vai lhe perguntando ali os objetivos, você vai acertando, aí ele vai perguntar, e quando eu entrar, como é que você vai colocar aqui o seu parafuso cefalomedular? Tem alguma angulação? Você usa o guia? E aí você vai justificando ali, e essa angulação é quanto? E ele vai fazendo algumas perguntas que vai compondo ali os objetivos da prática. Então, assim, é muito diferente. E outra coisa, eu não fazia a menor ideia de como era. Por mais que R's mais que já passaram pela prova me dissessem, por mais que outros colegas ou outros professores, como o Dr. Eduardo, enfim, outros colegas que já foram avaliadores dissessem, eu não me sentia seguro e eu realmente não imaginava como poderia cair. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente ficava no treinamento, você fica pensando, você fica só imaginando como é que vai cair, mas é bem diferente, claro, que eu consegui terminar, mas dá uma ansiedade grande sobre isso. Exatamente. E esse ponto que você falou sobre o cara ficar ali perguntando, é uma coisa que a gente sempre orienta os alunos, né? A eles explicarem o que eles estão fazendo. Porque, como você falou, você não sabia o que esperar de chegar lá na hora. Mas, assim, a partir do momento que você sabe que você vai começar a explicar o que você vai fazer, você meio que já perde aquele medo de estar ali calado, tá? Você, vou começar assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, por mais que você esteja errando alguma coisa, assim, fazendo errado, o ponto de entrada tá errado, mas você explicou certo. Então, você tá ali ganhando ponto, você tá tendo ali meio que um roteiro para você seguir do passo a passo. Então, eu acho que isso ajuda bastante. Não, com certeza. E é o que a gente chama de checklist. Você tem um guia na sua mente de como responder aquelas perguntas ou de como fazer aquele procedimento. Por exemplo, porque no momento você está nervoso, você acha que todo aluno que chega lá, ou né, todo participante, ele vai acertar 100% o ponto de entrada da haste de tíbia? A gente usa escopia, ou seja, um exemplo, um mini exemplo, mas você vai dizer o quê? Não, então eu tô ali, então vou entrar lateral, a medial, minha espinha lateral, você está descrevendo para o examinador que você percebe que é mais a descrição que importa do que a execução perfeita. Minha, por exemplo, todas, exceto, na verdade, eu acho que, exceto o Cora, todos os outros, eu faltei alguma coisa para terminar. Mas na sua cabeça de cirurgião, você fica, não, eu não fiz, né? Porque se eu não terminei, eu não fiz. Mas não é bem isso, é diferente. Você está sendo avaliado se você sabe fazer. Não é uma prova para ver quem faz mais rápido. Exatamente. Não é isso. Exatamente. Então, vamos para outra parte da prova, que seria exame físico e atitudes. Fala aí tua experiência. Pronto. E aí, passando pelas habilidades, percebi que não foi a pior coisa do planeta. A gente foi para exame físico. E aí, normalmente, você sai, troca de sala. No meu caso, a gente trocou de sala. E aí, novamente, novos estandes. Entra lá, tinha alguns examinadores, fica esperando para todo mundo começar ao mesmo tempo. E aí, quando começou, o colega pediu para eu fazer um exame normal do punho e da mão. E juro, eu treinei tudo, menos punho e mão. Foi engraçado. E aí me deu um nervosismo e tudo mais, por mais que o colega era bem tranquilo, ajudou bastante. E aí ele ia perguntando, como é que você faz esse exame? E para examinar a articulação, qual é o arco de movimento do punho? Aí eu fazia, eita, é mais ou menos dali, é isso mesmo. E aí o cara ia lhe ajudando e tem esse feedback. É diferente de outras provas que você faz. Como a gente fala, aqui a ideia dele é saber se você entende ali o grosso, ou seja, você entende como funciona. Então eu ia dizendo como é que a gente examinava. Então caiu para mim um exame normal do mão e do punho. E aí ele pediu de tudo. Lembrar, a gente às vezes esquece. A gente fala desde a inspeção estática, dinâmica, palpação, né, percussão se tiver, e esse exame físico com testes específicos. Então, a gente tem que lembrar de passar por tudo isso, né? E a gente conseguiu fazer isso. E aí terminou do punho. Logo depois caiu para mim um exame patológico do ombro, que era um síndrome do manguito rotador. Lembrar. Aí nessa hora, o primeiro não, mas no segundo, eu tinha lá o figurante, né? Que era um colega lá, um jovem, para poder você fazer o exame. E ele é treinado, né? Já a se comportar. Você faz algum teste que ele já sabe que é para ele dizer que tá doendo. E aí fui lá examinar um manguito do colega. Então, no caso, o paciente tinha uma lesão do manguito. Então, fazer os testes todos, né? Os testes de força, teste de impacto, né? E ver se tem teste de lesão maciça. Fiz todinho, ok. Logo depois, caiu para mim... A miscelânea. Caiu pra mim a marcha. Caiu pra mim marcha. E aí, esse aí, meu amigo, esse aí que eu tava com medo mesmo. Para todo mundo, todos os estantes param, viram
e olham para as telas que tem no centro. São telas grandes. E aí vai passar um vídeo para você ver essa marcha. E eu tava com bastante medo, porque você percebe que são vídeos antigos, não é um vídeo em 4, é um vídeo 360p, não é nem 720. E aí você vai olhar ali aquela marcha e você, rapaz, tô tentando achar. E eu olhava, foi, voltou. Aí ele deixa um tempo rodando, aí vai dizendo. E aí você vai falando. E aí eu percebi com o tempo que na realidade era um exame normal da marcha. Aí eu disse, isso é um exame normal, não tem nenhuma alteração. Ele então vai me dizendo o que é que tem na marcha normal. E aí o que ele queria que eu falasse de cadência, ele queria que eu falasse sobre passo, enfim. E aí a gente foi dizendo sobre desprendendo da marcha, a fase de balanço, fase de apoio. E eu fui descrevendo tudo isso exatamente do exame normal da marcha. E depois disso veio a miscelânea. Como era a miscelânea, aí ele perguntava um exame específico. E ele fazia, então, um exame tal. Aí caiu um de menisco, acho que foi McMurray que caiu. Aí pediu um de impacto femoral-acetabular. Caiu o teste de Mulder, do neurônio de Morton. E mais algum outro que eu não me recordo. Acho que foram 4 que caiu. Agora, assim, bate bola. Não é pra você parar, fala, né? Fala, e esse aqui é como? Esse aqui é como? Esse aqui é como? Bem direto. E logo depois desse, a gente entra na última, que é a prova de atitudes. E aí ele vai trazer um dilema ético para o aluno, para poder ele responder. No meu caso, o colega ia operar um dedo em gatilho e foi operado o dedo ao lado, o dedo adjacente. Nesse momento, inclusive, não é o figurante que vai participar, foi o outro avaliador. E aí é para eu chegar para ele e contar o que foi e conduzir essa história, né? Importante, lembrem sempre tem história, né? A gente fala e todo mundo conversa, mas sempre vai ter alguém que vai dizer que esse dedo... Não, mas esse também a gente percebeu na hora que tava com problema, tudo mais. O que eles querem é que você seja sincero e ético, apenas. O que é que acontece? Durante você falando, ele vai lhe interpor. E aí é o momento que você tem que controlar a sua ansiedade, né? Porque você vai ser interpelado, né? E aí vai ter alguns que são mais enérgicos do que outros nessa interpelação. E você não pode entrar na do paciente, porque você tem que lembrar que ele é o paciente. Então ele não tem culpa disso, enfim. E aí você contorna isso e aí pronto, terminou essa prova. Então, recapitulando aqui, um exame normal, que feito você falou, a galera esquece que isso vai cair e a galera... Por exemplo, uma coisa você pediu o McMurray, outra coisa você pediu o exame físico normal do joelho. Exatamente. E isso é engraçado, porque o pessoal trava realmente quando é o exame físico normal. O cara esquece de inspeção, palpação, enfim. Então... Porque a gente lembra de teste específico, exato, né? Exato. Um bocado de nome, não tem nome para testar o normal, né? E aí tem que lembrar disso. Então, um exame físico normal, um exame físico patológico, no seu caso caiu o manguito. Um terceiro exame físico que foi ali a marcha, né? Foi uma avaliação da marcha. Ali depois a miscelânea, que são testes específicos que ele pede para você fazer. E por último, a questão das atitudes, né? E é isso, assim, eu acho que no hands-on a gente faz justamente uma parte da nossa atividade lá, é o treinamento do exame físico. Porque justamente isso, o aluno tem que entender que ele vai ser cobrado sobre testes especiais, sobre exame físico patológico de alguma doença, sobre exame físico normal, então a gente treina exame físico normal, e eu participei da estação de exame físico do nosso hands-on, né, e eu via que os alunos travavam na hora que eu dizia, começa o exame físico do pé aí. O cara travava, porque ele não está acostumado a estudar com um olhar mais de prova aquele assunto, né, de rotina de avaliação para uma prova. E também a questão das atitudes, né, que a gente também treinou. E é isso, assim, vai ter aluno que, no momento que você começa a apertar ele começa a querer, tipo, crescer a voz, e aí a gente precisa alinhar aquilo ali e dizer que, ó, a gente tem que ser ético, a gente tem que pensar no paciente e tal, tem que ter um jogo de cintura aqui nessa situação para lidar bem com essa situação, né? Então é isso, a gente falou aqui sobre as duas provas, né, essas duas baterias aí, que é o exame físico e atitudes e as habilidades radiográficas e cirúrgicas. E, João, qual foi o principal desafio, então, para essas provas, né? O que era o problema? Era estudar para essa prova, era imaginar o que ia cair, era ansiedade? O que era qual eram os problemas que você enfrentou, você e seus colegas? Vê, Ricardo, o principal problema é que, novamente, é um estudo diferente. Primeiro, não adianta você querer, é mais fácil, vou começar estudando por isso, porque não adianta. Normalmente é um estudo que ele vai vir, um aprendizado, depois que você sedimentou os assuntos da ortopedia.
Então, digamos assim, você está pronto ali mais ou menos, você já domina os principais assuntos, por exemplo, com a prova oral, e aí, a partir disso, é mais fácil você encaixar os exames físicos, né? Então, o que acontece é que, na minha experiência, faltou tempo, e entendo o que eu quero dizer, porque eu estava preocupado com a prova teórica, eu estava preocupado com a prova oral, mas um estudo direcionado para o exame físico e habilidade, quando eu parava para estudar, eu pensava, bicho, eu estou perdendo tempo, porque os outros é mais difícil. E, na realidade, quando eu fui chegando na pedra, eu disse, rapaz, não é bem assim, não, porque eu tô percebendo que eu não domino isso. E foi bem engraçado, tem um colega nosso, que foi meu R igual, um exímio residente, muito estudioso, assim, né? Ele leu todos os livros. Um exemplo, ele, só o curso do OQM, ele assistiu 3 vezes, o cara, o meu R igual, assistiu 3 vezes o curso extensivo. E aí, quando a gente, 2 dias antes da prova, que a gente tava nesse treinamento, a gente ficou no local ali uma semana, aí a gente fez... Você pode, por acaso, fazer um exame do ombro? Quando a gente falou isso, o cara, como assim? Eu disse, não, veja, você tem que... Me diga agora como é o exame normal. Ele disse, não, assim eu não sei não. Por exemplo, aí ele falava o quê? Ele falava da inspeção, aí daqui a pouco ele falava de um teste de força, daqui a pouco ele falava de outro patológico, e aí ele falava... E ele ia misturando aquilo, e eu fiz, não, pô, mas qual é a sequência que você vai seguir? Inclusive, assim, no momento ele ficou nervoso e tudo mais, aí ele pegou e sentou. Não vou. Eu vou estudar aqui sozinho e daqui a pouco eu vou, normalmente. Aí disse, não é assim. E aí a gente foi treinando novamente. E aí, claro, quando faz isso, entendendo que não era que a gente tava ensinando a ele, mas cada um se testando. E aí você vai sedimentando aquilo. Então, assim, se você não tiver um treinamento específico, você cai. Então, o melhor... Isso é que deixa triste, né? Quanto à prova teórica, a prova oral e as provas de habilidade de exame físico. O aluno bom, ele pode perder. Por quê? Novamente, um cara que tem estudado muito, o ano inteiro, a residência inteira, mas se ele não parou para sedimentar um modus operandi ali, um jeito, um checklist para ele seguir, ele pode cair, porque a ansiedade vai pegar ele e ele tem tempo para responder e a cabeça tem que estar organizada. Exatamente. E eu acho que a mudança da prova, né, que deixou aí mais ou menos um mês para outra prova, né, foi fundamental para esse quesito aí, em relação à preparação dos alunos. Porque, assim, praticamente você vira a chave. Passou a teórica, fui bem, pronto. Agora eu vou virar a chave para as outras, que, como você falou, é outro tipo de preparação. Totalmente diferente. Você tem que manejar a ansiedade, você tem que manejar checklist, você tem que manejar como você vai fazer aquelas coisas lá que, como você falou, né? Tipo, não é um paciente que está ali, então é um osso de plástico, de material sintético. Então, é diferente. Não é o que você está fazendo no dia a dia da sua residência. Então, você tem que realmente virar a chave ali para você se preparar de maneira diferente para aquela prova. O conhecimento teórico, você basicamente já tem. Só que agora você precisa, tipo assim, como é que eu vou explicar aquilo ali nessas situações que eu vou me deparar, né? Por exemplo, como é que o aluno ele vai conseguir... Porque não é só dizer os portais da artroscopia do joelho. Você vai ter que fazer o portal, você vai entrar e você vai, por exemplo, pegar um corpo livre. Quantos residentes têm a possibilidade de ter treinado isso durante a residência? E realmente treinar, porque na realidade na residência é diferente os objetivos. Então, se você não conhecer o instrumental, mesmo estudando, e era essa a minha dificuldade, né? Nosso serviço passou por um período que não tinha muita cirurgia eletiva. Eu estava um dia antes, não tinha nenhum ano, não tinha nenhum material, eu ficava imaginando, não, eu vou entrar no joelho, aí eu vou fazer o portal, mas como é isso? E a pinça, eu tenho... então, peraí que eu quero decorar a pinça, a graspa, a tesoura, enfim, eu quero decorar tudo. E aí você vai gerando essa ansiedade. Então, se você nunca fez, se você não fez esse treinamento, é muito difícil você ter esse conhecimento ou de você levar isso como tranquilidade. Então, assim, eu gosto muito de zelar pela minha sanidade. Então, assim, se eu puder ter alguma coisa que vai me auxiliar, que vai ser uma ferramenta onde eu vou economizar tempo e juízo, é uma coisa que ajuda muito. Então, você tem ali um checklist, você pode treinar, você vai passar ali dias intensivos treinando ali, na véspera da prova, aquilo, repetindo. Você já passou o mês estudando, né? E você tá repetindo, fazendo aquilo ali, com certeza faz muita diferença. E a gente percebe isso, né? A gente tem um colega que faz ombro, passou muito bem aqui também, num serviço conhecido, e ele falou comigo essa semana, dizendo, olha, eu fui aluno de todos os cursos, estava lá no hands-on, e o hands-on foi um divisor de águas. Eu cheguei lá, e, engraçado, ele fez ombro, né? E aí ele fez, rapaz, a estação com o Thiago Coutinho, ele mostrou tudo, quando eu cheguei caiu tudo, e aí caiu pra ele número proximal,
caiu para ele banda de tensão do olégrano, caiu várias coisas que ele caiu diáfise de húmero, caiu basicamente, parece que o cara sabia que ele fazia ombro. Caiu muita coisa ali e ele fez, rapaz, todos os objetivos da prova de habilidades. Os professores tinham dado no hands-on e aí eu pude matar isso com tranquilidade. Eu fico muito feliz em ouvir isso, né, João? Porque a gente, quando idealizou o hands-on, a gente pensou, pô, a gente quer dar uma experiência para o aluno de uma imersão de 3 dias, onde ele vai estar ali realmente imerso num ambiente que vai simular a prova que ele vai enfrentar, né? Então, a gente tem ali um momento onde o aluno está imerso no ambiente de prova oral, onde ele está sendo sabatinado ao vivo, onde ele está relembrando aqueles checklists, aqueles casos mais comuns. A gente tem aquele ambiente onde ele está imerso em atividades de exame físico, onde a gente passa por exame físico geral, a gente passa por exame físico específico, a gente passa por atitudes. E exame físico é engraçado, porque você fala assim, não, mas exame físico tem no livro, pô, tem no YouTube, mostrando como é que faz. É totalmente diferente. Quando você coloca o aluno ali para você pedir para ele fazer um exame físico, ele pode ter visto vários, mas na hora que ele chega para fazer, ele tem dúvida sobre onde é que ele vai se posicionar, o que é que ele vai fazer, o que é que ele vai avaliar, o que é que aquilo ali traduz, o que é que aquilo ali significa. Então é totalmente diferente. Não, com certeza. E você, da sua especialidade, deve saber disso também, deve perceber. Uma coisa era o que eu achava que era uma gaveta anterior, ou um LACMA do DLCA. Outra coisa foi eu, no meu R4, aprender com meus staffs de joelho e ver e poder repetir aquilo e entender como é que faz aquele exame. Então, veja, virou muito mais fácil para eu fazer, virou muito mais fácil para eu entender. Então, você vai estar lá com um especialista da área, o cara que é professor, o cara que sabe o que cai, e ele vai dar exatamente aquela nuance. Ele vai lhe dar uma organização, porque normalmente o nosso exame físico não é organizado, né? Você, assim, né? Quando você não está treinado. Depois, você segue ali um padrão, mas esse padrão já está para você, você não vai precisar parar para pensar. Então, você ter o professor especialista, o cara que já está acostumado a dar aula, e que ele vai lhe passar isso do dia a dia, do consultório ali, vai lhe ajudar demais. O paciente entra, ele já sabe como é que olha para esse paciente, ele já sabe como abordar, então ele passa essa vivência para o aluno. Isso, com certeza, faz muita diferença, tanto no curso, quanto também quando ele for aí atingir também o consultório, enfim, quando ele for exercer. Totalmente. E, além disso, a gente quis dar para o aluno uma imersão de habilidades radiográficas e habilidades cirúrgicas, práticas, enfim, né? Porque, assim, sendo bem sincero aqui, a gente estuda qualquer assunto para residência, para prova, enfim, e a gente sabe que tem ali critérios radiográficos para alguma coisa, né? Quantas vezes, de fato, o cara vai ali do dia a dia da residência e traça aqueles ângulos? Para traçar aqueles ângulos da maneira correta? Poucas, né? E aí, a gente quis realmente dar ali uma imersão de, vamos agora traçar ângulo por ângulo, porque esses ângulos vão cair na prova. Então, ali a gente treina dias antes da prova esses ângulos, né? Esses critérios radiográficos que vão cair na prova. Feito você falou aí que caiu o CORA, vai estar lá a CORA para a gente treinar como é que faz o CORA. Da mesma forma, as habilidades cirúrgicas, né? Porque, feito você falou, vai cair lá uma PFN, vai cair um Cracov e vai cair numa situação fora do dia a dia, né? Fora da vida real. Vai cair com osso sintético. Então, a gente vai estar lá relembrando todos aqueles que são os mais importantes, que sempre estão na prova, para que dê segurança para o aluno ali 1, 2, 3 dias depois, para ele fazer aquela prova de maneira segura. Porque, feito você falou, né? Se você não tem essa imersão, você acaba ficando em casa, tipo, não, vai estar lá um osso, eu vou imaginar que eu vou fazer isso, vou falar que eu vou fazer isso, você começa a ficar imaginando o que é que você vai fazer. E a ideia era sair da imaginação e, dentro dessa imersão presencial, a gente poder treinar tudo isso lá com o aluno. Mas é engraçado, porque você vai ter colegas que estão na residência que têm a oportunidade de operar, em ter um volume grande, ele fala, não, mas eu já fiz várias hastes de tíbia. Mas quantas você chegou lá e só tava o osso? Parece que não faz diferença, mas faz muita diferença. Para mim, e eu tenho uma história também com isso, eu fui fazer uma banda de tensão de olécrano, uma coisa é você posicionar o paciente, você tem a pele, outra coisa é você tá lá, um cotovelo, só os ossos ali de cabeça para baixo, você não percebe o que é, assim, você perde seus pontos de referência. Pode parecer que é exagero, mas não, na hora que você tá nervoso, você perde completamente quais são os pontos. E a sorte, eu comecei a fazer a banda de tensão, enfim, eu comecei a fazer completamente ao contrário do que era. E o colega ele disse, mas você vai fazer como? Aí eu fui descrevendo, ele, tranquilo. Aí daqui a pouco ele fez, dá uma olhadinha, tu acha que é assim mesmo? E aí, ou seja, a sorte foi que o examinador me ajudou também, né? E eles são treinados para isso, e o pessoal é realmente solícito nisso. E aí eu parei,
pelo amor de Deus, professor, me desculpe, tá ao contrário. Então eu tirei tudo e aí comecei a fazer. Já não dava mais tempo de terminar a habilidade, mas aí eu fui escrevendo, né? Você faz assim, assado, e aí ele não tá tudo certo. Você terminou, pode passar para o próximo. Então, assim, faz muita diferença. Não é a mesma coisa. Você pode ter feito 1 milhão de vezes um Krakow, mas você não tava lá uma peça que é duro, e você não consegue tracionar nada, o fio não é o mesmo, então é muito diferente. E uma coisa que a gente prezou muito também, ao idealizar o hands-on, foi deixar o aluno ter a experiência de fazer as coisas. Porque, assim, uma coisa é você estar lá e você não conseguir fazer porque, pô, não deu tempo, tal, etc, né? Então, a gente prezou por isso lá no hands-on, que é tipo, que a gente quer que o aluno ponha a mão na massa, a gente quer que ele vá lá e faça esse fixador externo, a gente quer que ele vá lá e coloque esse pavlik, a gente quer que ele não veja alguém colocando, mas sim que ele faça. Que ele complete, né? Que ele complete, porque no dia vai ser assim. Lógico que tem ali estações que são muito longas, né? Para uma prótese de joelho. Não dá tempo de todo mundo fazer tudo, lógico, mas assim, a nossa ideia é que o aluno consiga ter uma experiência o máximo de hands-on possível, porque é assim que ele vai sair de lá bem preparado para a prova. Não, com certeza. Então, assim, você tendo esse acesso a poder estar treinando faz muita diferença. Eu queria ter tido esse acesso quando eu fui R3, mas ainda não, a gente não trabalhava com isso ainda, mas, sim, com certeza é um divisor de águas, ajuda muito nesse treinamento, né, nessa preparação, e cada ansiedade que você não levar para a sua prova do TEOT é uma vitória. Isso vai fazer você entrar mais tranquilo ali e você poder realmente tirar uma nota adequada e você conseguir passar. E lembrando, como a gente sempre fala, a prova do TEOT, ela não tem um intuito de você ser o primeiro lugar, não é, só tem 10 lugares do Brasil que vão passar na prova do TEOT. É que você seja aprovado. E a ideia de ser aprovado é exatamente, você domina ali a maioria das coisas da ortopedia e por isso que a nota ali é em torno de 60. Então lembrar disso, sempre quando você for, lembrar que você não tem que noiar em querer fechar tudo, né? Exatamente. Pessoal, conversamos hoje aqui sobre a prova prática do TEOT e também sobre o hands-on, né? Então, se você é aluno da gente já, ou se você ainda não é nosso aluno, o hands-on vai ser uma excelente oportunidade para você treinar para a prova oral, para a prova de habilidades radiográficas e cirúrgicas e também para exame físico e atitudes. Vai ser uma imersão presencial com toda a equipe OQM, né? Ali um momento a gente vai poder estar ali pertinho um do outro, tirando dúvidas, instruindo, junto com a estrutura dos cetros, para que a gente faça que você chegue muito bem preparado para essa prova e tire de letra, como praticamente todos os alunos da gente do último hands-on fizeram, né? Tiraram de letra e conseguiram ali passar por uma prova muito mais tranquilos e ter êxito na aprovação. Com certeza. Essa imersão vai fazer total diferença no treinamento de vocês. A gente vai estar lá com vocês, pegar na mão, vocês vão poder treinar isso, cada passo, sem agonia, mas também podendo trazer esse dia a dia, né? E essa vivência da prova nesses dias de imersão lá no hands-on. Então, até a próxima aí, pessoal. E até o próximo OQMcast. Grande abraço.